Olá, boa noite a todos. Com muita alegria, né, muita satisfação, venho participar da 64ª Semana Espírita de Duque de Caxias. Eu, Renato Bermudas, venho trazer a palavra sobre o tema O Destino do Ser Humano segundo o Espiritismo. Tenho como texto base, dessa nossa conversa, desse nosso estudo, o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, que é intitulado O Porvir e o Nada. Já de início, esse capítulo, que eu citei, ele vem com a seguinte reflexão: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo e que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Ele já começa com essas reflexões, já trazendo, essa angústia, essa ideia do ser humano sempre, a respeito da morte, o que tem depois, o que pode acontecer, para onde vou, o que foi, o que não foi, E quando se pensa nessa dúvida humana, que já vem de muito tempo, há quem diga, que para que tanto esforço, vive-se só uma vez, enquanto, de modo geral, não precisa tanto esforço, não precisa tanta preocupação, de nada serviria todo esse esforço. Quando bota à prova isso, essa questão de justamente não enxergar, não vislumbrar um futuro, que se desdobra por conta do que nós vemos fazendo hoje, é essa dúvida que reina, essa dúvida que acaba dominando. E quando se tem essa dúvida, quando se tem essa ideia do nada, que após a morte é o nada, nada continua, nada, permanece, a gente desaparece, simplesmente. Na verdade, é como se fosse um verdadeiro estímulo, O materialismo vem trazendo isso, É um estímulo ao egoísmo, É o se fixar nas coisas meramente materiais, do nosso uso, do nosso gosto, das nossas, preferências. E no outro tópico, no outro item, aliás, o Kardec, ele vem dizendo assim: pela crença em um nada, o homem concentra todos os pensamentos forçosamente na vida presente, já que não tem certeza do futuro, não tem nenhuma noção, não quer ter noção do futuro, ele se fixa no presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Então, assim, quando a gente se depara com pessoas que têm esse pensamento, ele vai dizer: vamos aproveitar a vida só se vive uma vez, para que se preocupar, para que se amofinar com isso, para que estudar tanto, só fazer o ensino básico, obrigado, acabou, e aqui no Brasil, Então, assim, a gente vê que é uma pessoa despreocupada com esse porvir, porque ele entende que não vai ter nada mesmo, então enquanto estou vivo, vou aproveitando. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para a vida os que nada temem? Então esses que justamente não temem nem algumas questões do dia a dia, algumas regras sociais, não imaginando, não querendo imaginar de ter nada depois da vida, não vai prestar conta, não vai nada, sem freio, vai se viver de uma forma, como se diz, pisar no tomate, vai se entregar, vai viver na diversão,
vai viver em tudo que pode acarretar prejuízo à sua saúde, né? Enfim, Allan Kardec ele nos traz algumas reflexões sobre essa ideia, mas principalmente baseada em algumas teorias, né? Até doutrinas, né? Sobre isso. A primeira que ele cita é uma que a crença é justamente no nada, né? Não tem nada, é o que eu estou vendo, que é chamada de niilismo. Niilismo, ele até assim traz como exemplo a pessoa sabendo que falta um mês para morrer, né? Um mês para morrer. Que será que o chamaria atenção? O que será que ele faria nesse um mês que falta de vida, né? Seria instrução? Ele ia aproveitar para estudar pra caramba, fazer curso? Será que seria uma dedicação maior, melhor ao trabalho? Seria total adequação e seguindo as leis, né, do seu país, né? O que será que ele ia se agregar mais nesse curto espaço de vida, né? Que fará esse povo condenado aguardando o extermínio, né? Essa é a pergunta que o Allan Kardec faz nesse item. Mais à frente, ele diz que o que se não dá coletivamente, essa doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente, individualmente. Porque já que você não tem, né? Já que não tem essa perspectiva de futuro, né? A pessoa, né, como eu citei, ela vai participar, vai fazer várias coisas que podem depreciar o seu corpo, podem acabar com a sua vida, podem lhe acabar acarretando em situações vexatórias socialmente. E se uma pessoa fazendo isso já é uma catástrofe, né, já é muito ruim, imagina uma ideia tomando um corpo, uma ideia desse tipo, de uma crença no nada, que é o niilismo, tomando o corpo de uma sociedade, né? Com 1, 2, 3, 10 pessoas, 20, 30, imagina. Seria, né, um desastre maior ainda. Tanto que ele fala, né, se um dia essa incredulidade absoluta fosse o pensamento de uma maioria, a sociedade se dissolverá. E ele traz como exemplo um jovem de 18 anos, né, com uma enfermidade no coração, foi declarado incurável. Poderia ter como tempo de vida de 8 dias a apenas 2 anos. É o tempo que foi dado a ele. E não irá mais além do que isso. De 8 dias a 2 anos no máximo. Então, esse jovem, né, começa a viver uma vida desregrada, né? E quando questionado, quando perguntado, ele dizia: que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero me divertir até o fim. Então, é a consequência lógica do niilismo, né? Largou estudo, largou trabalho. Mas o Kardec propõe a seguinte reflexão: se esse jovem, né, fosse espírita e ele tivesse essa doença com esse mesmo período de sobrevida, o que ele pensaria? Como ele agiria? Né? Ele aqui, né, formula, né, conjectura que o jovem pensaria o seguinte: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo o que possa diminuir-me as forças. E aí, Kardec pergunta: qual dessas, né?
doutrinas, seria o melhor, seria o preferível, né? Essa do niilismo, que é a crença no nada e que acarreta numa entrega, né? Numa destruição do próprio corpo, ou nessa de ter um preparo, de ter um cuidado, né? E palmilhar, né? Construir a estrada, né? De sequência da sua vida eterna, né? Para além desta vida, né? Qual a ideia mais aceitável? Qual é a mais lógica, né? E seguindo mais adiante, esse capítulo, neste capítulo, ele também descreve sobre uma outra teoria, que é a da absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, que constitui a sua alma e dá-lhe a vida, inteligência e o sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e se perde no infinito, qual gota d'água no oceano. Eu trouxe aqui para ilustrar isso, né? Imagina que essa garrafa é esse todo universal, esse fluido, né? Que vai dar vida a alguém. Esse alguém é esse copo. Então, ó, então aqui está, né? Uma parcela, uma parte desse todo universal foi depositada na vida desta pessoa. Após a morte, aconteceria isso, ó. Retornaria a esse todo, né? Esse fluido, ele voltaria de onde veio. Mas aí é que tá, né? Essa ideia de alma-grupo, né? Cadê a individualidade, né? Aí também surgem outros questionamentos. Como poderia, né, essa alma-grupo, já que ela vem do mesmo lugar e volta ao mesmo lugar, haver tanta diferença? Como a mesma gota do oceano, né, comparando-se com o mar, poderia haver almas, pessoas tão diferentes, tão, né, distantes, né, com melhor ou menor entendimento, com a melhor inteligência nisso ou naquilo, né? Por que teria partes tão diferentes entre si de um mesmo todo homogêneo? Se é que seria esse todo homogêneo, né? Aí poderia se dizer, ele lembra, né? Será que é educação? Tudo bem, digamos que seria educação, mas e nesse caso, de onde vêm essas qualidades inatas, né? Essas inteligências precoces, todas essas diferenças, os bons e os maus, instintos, independente da educação que o indivíduo receba. E tantas vezes em desarmonia com o meio em que se desenvolve, né? São reflexões que nos fazem, né, mais do que ouvir e acatar essa teoria de absorção no todo universal, nos faz mesmo refletir, dar esse freio, né? Também é uma ideia, que gera assim, muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. E ter essa ideia faz com que a gente, de alguma forma, fique temeroso quanto a esse futuro, né? Porque tudo que eu aprendi, tudo que eu tive de vivência, né? Os amores, as decepções, meus sentimentos, tudo vai se perder nesse todo, né? Vai se perder em toda essa água do qual ele retorna. É uma teoria. Assim como mais à frente, ele vem descrevendo uma outra questão. Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. É independente da divindade, quer dizer, é algo à parte de Deus, né? Como se fosse algo à parte de Deus, essa que eu descrevi. O que é diferente do panteísmo, né? O que nos traz, o que nos diz o panteísmo? O panteísmo é propriamente dito, né? Se propriamente dito, considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Então, na verdade, Deus, né? Na verdade, a divindade é ao mesmo tempo
espírito e matéria. Enquanto que na teoria da absorção, no todo universal, a divindade está aqui e o todo universal, né, como algo criado por ele, né, tão separadamente. No panteísmo, não. Essas ideias estão juntas, né? É um conjunto de inteligências reunidas, formando a divindade, formando Deus, né? Todos nós seríamos essa partícula de Deus, né? Todos nós seríamos essa parte de Deus, não seria esse Criador, esse ser à parte. Seríamos nós mesmos. Mas aí é que tá. Aí mais questionamento, né? Sabe que Allan Kardec, né, nosso professor rival, ele é questionador, né? Tá, e a perfeição, né? E a perfeição, que é um dos atributos, né, divinos, os atributos divinos, né? A perfeição, toda justiça. Como poderia, né? Como pode ser perfeito com tantas partes imperfeitas, né? Como poderia? É um questionamento que Kardec faz e que nos faz refletir sobre essa ideia do panteísmo. Aí ele, né, no final desse item, como pode, né, ser imperfeito, né, como pode um ser imperfeito, aliás, formado de ideias tão divergentes, conceber leis tão harmônicas. Porque aí, quando a gente tenta perceber Deus, a gente olha para o nosso entorno, né? Olha para a sua criação, né? Para as suas criaturas. Conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis na unidade, né? De sabedoria, previdência, quais as que regem o universo. Todo o universo tem uma mecânica, tem toda uma perfeição na sua forma de transcorrer. O universo lá fora, extraterrestre, e aqui na Terra, que é um outro universo fantástico. Nos mares, nos fundos dos mares, sobre a Terra, né, os territórios, a água, o ciclo, né, de vários animais, o ciclo animal, o ciclo do homem, né, todo o processo de crescimento, de nascimento, crescimento e morte. E após esse crescimento de morte, a sequência desse ciclo para se dar essa possibilidade de renovar a vida, seja vegetal, animal ou humanoide. Com tudo isso, né, poderia, né, essa divindade ser meramente distribuída, dividida, né, em várias partes de sua criação, né? Seria então as suas criações, suas criaturas, essa divindade? Então são questionamentos que Kardec nos traz para a gente estar pensando, para a gente estar analisando. A gente ouve, né, em diversos locais, né, de várias pessoas falando sobre isso. Deus, somos uma parte de Deus, né? Somos criaturas, né? Somos criaturas dele, somos filhos, mais do que criaturas, né? Somos filhos dele, com esse D maiúsculo, né? Mas como um criador que né, como está na primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não é a gente, né? Não somos nós, né? Somos filhos dele, somos criaturas, né? Derivamos, mas não somos essa partícula, não compomos Deus, né? Kardec nos afirma o seguinte: uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta, né? Então, quando a gente começa a pesar, né, analisar de uma forma coerente, né, colocando ao crivo da razão, né, uma sequência lógica, no entendimento lógico, a gente começa a perceber algumas
alguns vácuos, né? Algumas partes que faltam, né? Que não completam essa peça maior, né? São peças que poderiam estar mais completas. A gente não nessas teorias que eu descrevi, que vem muito bem, né, apresentada aqui por Kardec, elas justamente faltam, né? Elas faltam essas partes, né? Faltam essa importante peça desse todo. E dentro dessa ideia, né, dessa última, do panteísmo, Deus deixaria de ter a vontade única para ser composto de miríades de vontades divergentes, quer dizer, toda uma variedade de vontades, né? E sendo cada alma parte integrante dessa divindade, deixa de ser dominada por um poder superior. Não incorre em responsabilidades por seus atos bons ou maus, né? Então, já que nós somos parte de um todo, já que a gente não tem um poder superior, não tem algo superior regendo o universo, né? Não tem. Então, assim, eu não vou ter responsabilidade pelos meus atos porque é algo coletivo, é algo que eu não tenho, que eu não escolho, que eu não determino, né? No meu caminho, bem ou mal, acaba sendo uma fatalidade. Ele mais adiante diz que o homem tem, pois, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. E para qual, né? Qual destas? O nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte? Para qual? Qual dessas três a lógica nos leva? Né? O raciocínio lógico, com calma, de observação, né? De entendimento da nossa vida, para qual que leva? Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Mas para haver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. É o livre-arbítrio, né? Sem esse livre-arbítrio, seria fatalidade, né? E com a fatalidade, não coexistiria a responsabilidade. Nós não seríamos responsáveis pelos nossos atos, né? Se Deus, né, o nosso Criador, nosso Pai, nos deu como presente esse livre-arbítrio, é para justamente nós usarmos, né, da melhor forma, né? A gente usa do modo que a gente acha que é o melhor, né? Mas que, desculpa, no nosso caminhar, né, nem sempre são as melhores opções, mas a gente tem esse livre-arbítrio para nós, por nós mesmos, nosso próprio esforço, poder escolher este ou aquele, né? Batalhar por isto ou aquilo, né? Mas, acima de tudo, né, observar, ver, analisar, isso que é o grande importante, né? E, de alguma forma, né, dentro dessa ideia, todas as religiões, né, elas admitem, né, uma felicidade ou uma infelicidade da alma após a morte, né? Mesmo com as suas diferenças, com as suas questões, mas de um modo geral, todas as religiões, né, no contraponto, né, a esse materialismo, essa ideia do nada, essa ideia da absorção total, essa ideia de que Deus é tudo, tudo é Deus, né? Nós temos as religiões que nos dizem que é a felicidade ou a infelicidade da alma após a morte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza, né, dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras, né? Então, a gente tem religiões que vão dizer que a gente vai para o inferno se a gente se comporta mal, ou se comporta bem, vai para o céu. A gente vai ter religião que vai dizer que nós vamos dormir um sono até o dia do juízo final, e por aí vai, né? Nós vamos ter a religião que vai falar, né, da vida após a morte do corpo e que o seu estado mental corresponderá, né, o seu estado espiritual, na verdade, corresponderá ao que justamente a sua mente, o que seu pensamento e suas ações eram executadas, como eram executadas aqui na Terra, né? Então, assim, a gente vê diversas religiões, né, tocando nisso, mas principalmente a gente já viu, né, religiões que, assim,
se propunham a ter deveres religiosos, né, no cumprimento de fórmulas exteriores. E é justamente nisso, essa questão dessas fórmulas exteriores, que muita gente, né, ao longo da história da humanidade, né, em especial alguns séculos para cá, em especial com o advento de uma religião dominante, né, aí na história da humanidade, a gente vê que ela, de alguma forma, né, com essas ações, com essa base um pouco voltada para as questões materiais, mesmo sendo uma religião que tem o seu lado espiritual, trabalha a espiritualidade, mas por estar muito baseada em atos, né, em rituais, né, acabou afastando muita gente, né, propondo, porque assim, com a razão, né, essas fórmulas, justamente essas fórmulas, o cumprimento dessas fórmulas exteriores provocaram um vácuo, né, no entendimento do que vem a ser a divindade, do que vem a ser o nosso papel durante esta vida, né, durante a nossa vida, né, acreditando-se na vida única ou vida plural, né, várias vidas. Aí até ele diz, né, que acabou provocando filósofos, né, que essas pessoas com esses vácuos, né, aqui isso é mistério, acabou gerando questionamentos, né, e o ato de questionar é um dos papéis dos filósofos, né, de olhar, observar, ver as coisas, o andamento, o processo e perguntar, né, está a todo momento inquirindo, perguntando, né, questionando, né? Aí ele nos diz, em um dos últimos itens, se a religião apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais, né? O homem sempre pensou, né? Para onde vou, né? De onde eu vim, né? Deus, né? Onde está Deus, né? No trovão, na chuva, né? Isso vem já de longa data, né? O ser humano, nas suas diversas tribos, diversas civilizações, ele tem esse questionamento. Mas quando se depara, né, se deparou ao longo dessa história com a religião, com as religiões, que vem botar muitas questões até dogmáticas, né, que acabam fazendo com que o homem precise fazer atos, né, fórmulas exteriores, ele começou a ficar mais questionador, né? Aqueles que se conformavam seguiam, mas os que sentiam uma pulguinha atrás da orelha, esses queriam perguntar, esses queriam saber, queriam, né? E o materialismo e o panteísmo, né, diante disso, parecia-lhes mais racionais, porque com eles, né, já que eles tinham essa dúvida, né, esse questionamento, essa coisa de querer saber, então, em termos de pensar, de duvidar do que diziam, do que falavam, do que afirmavam, o materialismo, o panteísmo pareciam-lhes mais racionais, era algo que era mais palatável, porque com eles ao menos, o Kardec nos diz, né, com eles ao menos se raciocina e se discute, já que em outros lugares não se discute isso, é mistério, é divino, né? Embora fosse falsas essas ideias, né? Mas essas ideias se tornavam mais agradáveis, né? E a razão, porque antes raciocinar em falso, ele diz, né? Do que não raciocinar absolutamente, do que só dizer balançar a cabeça, né? E o famoso amém, né? Apresente-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno de tudo da grandeza, da justiça, da infinita bondade de Deus. E ele, nessa pessoa, repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo
sente em seu fórum íntimo, né? Esse buraco, esse vazio, ele já sente, né? E que aceitará a falta de melhor crença. Então, assim, a gente, na verdade, sabe que toda essa dúvida, tudo isso, né, faz parte do ser humano. O Espiritismo vem trazer, de uma forma lógica, esse raciocínio, né? O pensamento humano no futuro, né, ele tem uma melhor base com o advento do Espiritismo. E cai por terra todas essas ideias, essas teorias, né? Basta observar, basta pela força das coisas, basta pela observação dos fatos, nosso entorno e sentir o Criador. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. Assim ele termina esse capítulo, o porvir e o nada, com essa perspectiva de que a nossa doutrina, ela nos prepara, ela nos dá a base para a gente caminhar, né? E para esse futuro, que nada mais é do que a continuação do que nós fazemos e pensamos hoje. Tá bom? Vou agradecer mais uma vez a oportunidade, obrigado por me dar essa oportunidade de estudo e de trazer essas palavras. Tá bom? Façamos a nossa prece final então. Obrigado. Pai de bondade e misericórdia infinita, agradecemos essa oportunidade, através dessa semana, desse evento espírita,